Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas do pessoal do Facebook, né? Deixa eu abrir aqui para a janela ficar um pouco mais fácil, né? A gente tem aqui a Sofia perguntando de saber relação do Common Law, Civil Law com o Ius Civile e Ius Commune. E o Common Law, Civil Law são classificações modernas, que falam do direito da tradição britânica e do direito da tradição da Europa continental. E o Civile e o Ius Commune, e o Civile é o direito dos cidadãos de Roma, tá? E o Ius Commune é como esse direito dos romanos foi lido pelos medievais. Então é nesse sentido específico, né? Se tem relação com a Revolução Francesa, tem relação com o fato de que esses mundos especialmente pela experiência colonial, se separaram, né? Então, acho que é importante levar em consideração isso aqui também, tá? E essa contradição entre Revolução Francesa e Iluminismo é nesse sentido, porque o Iluminismo supostamente é a vitória da razão. Mas que razão é essa? Tá? É uma razão que se impõe por meio da vontade. Ou seja, então, que razão é essa que no final das contas se impõe pela vontade? É efetivamente razão? Tá? Se a gente for pensar no jacobinismo, na fase jacobina da Revolução Francesa, já para pegar dentro da Revolução Francesa, a gente já percebe que houve muito pouca razão e excesso de vontade ali. Tá? Então, talvez seja interessante dar uma olhada nesse sentido também. Tá? Aqui agora acho que eu já respondi as perguntas do Facebook também, e daí o pessoal está entrando lá no Instagram, aqui no Facebook o pessoal consegue permanecer, não tem essa limitação do tempo, então a gente consegue continuar. Muito bem. A gente vai tratar agora do último texto, né, que é História Social e Dimensão Jurídica. Basicamente, qual é o objetivo desse debate aqui? O objetivo desse debate aqui é fazer uma análise entre a história do direito e a historiografia, né, tradicional, conhecida como hoje tradicional, mas que à época era revolucionária, da Nova História ou a Escola dos Anais. A Escola dos Anais porque os Anais era o nome da revista, né, os Anais de História Social era a revista fundada por esse movimento da história que ocorre na França, especialmente com Marc Bloch, Lucien Lefebvre, depois Fernand Braudel e depois, no momento mais recente, com Jacques Le Goff, que talvez seja um autor mais conhecido de todos nós. Né? E, basicamente, esse texto surge dentro de um congresso em que Grossi e outros historiadores do direito trazem, tá, o Jacques Le Goff e alguns outros historiadores para debater quais são esses possíveis rumos da história do direito e o seu diálogo com a história. Se no primeiro texto, no ponto da linha, a gente estava falando da relação da história do direito com o direito, aqui nesse último texto a gente está falando da relação da história do direito com a história, tá, propriamente dita. E qual é a questão? A história dos anais, para quem eventualmente não sabe, tinha como pressuposto a ideia de uma história total, ou seja, para fazer história, nós não podemos ficar presos nos eventos, nos fatos políticos, aqueles que a gente encontra nos arquivos, nos documentos, né? O Dom Pedro I que declarou a independência, o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, e as datas, e aquilo que acontece no parlamento e por aí vai. Ou seja, entender como que a história acontece na sociedade no mundo privado, no mundo das pessoas comuns. É essa a grande virada que esse modelo de história traz. E o que basicamente o debate coloca aqui é que, incrível que pareça, com toda essa discussão que a gente faz do direito enquanto fator da experiência, da história e por aí vai, tá? A gente tem uma dificuldade em enxergar nos colegas da história pura, da história social, uma sensibilidade com relação ao direito. Existe uma grande sensibilidade com relação à sociologia, à antropologia, à ciência política, à economia, à geografia e por aí vai, mas uma pouca visão com relação ao direito. Talvez justamente pelo fato de que por muito tempo, ou ao menos durante o século XX, que é quando surge essa corrente histórica, o direito, especialmente na França, que era o país onde surge essa corrente histórica, está muito aprisionado à política. Então se tem uma visão que é uma visão que o professor Gross vai dizer que é distorcida com relação ao fenômeno jurídico. Porque se a gente pensa, né, no direito francês do século XIX, começo do século XX, vem muito à mente a famosa escola da exegese, que era a interpretação do Código Civil a partir do próprio Código Civil. Tá? Então é interessante a gente olhar a partir dessa perspectiva, ou seja, que tradicionalmente a história do direito era uma história de papelistas, né, para utilizar a tradução literal do termo que os franceses valiam, chartise, né, ou seja, que
estavam preocupados apenas com os papéis, com os documentos, com as leis, com os atos parlamentares e não com a vida do direito nessa sociedade. Tá? Isso é interessante, porque esses historiadores enxergavam o direito a partir daquilo que ele tinha de pior, aquilo que o professor Gross chamava lá na primeira lição do direito como o direito enquanto uma patologia do social e não o direito enquanto uma fisiologia da sociedade, quando o direito é um fator da natureza da sociedade. Tá? Então, o que o professor Grossi coloca é que justamente existe a necessidade por parte dos historiadores de se abrirem para esses outros fatos. Né? Ou seja, é um pouco essa necessidade de você pensar e repensar esse mundo da história. Ou seja, entender que existe a necessidade de um diálogo não apenas do historiador do direito com os juristas, de um lado, mas com os historiadores do direito com os historiadores, de outro. Até isso, historicamente, acabou acontecendo, porque é raro você ter historiadores do direito na faculdade de História, quando geralmente é comum você ter historiadores do direito nas faculdades de Direito. Então, quais são essas possibilidades de diálogo? O direito não é apenas cotidiano. O direito, como a gente já falou aqui, está nos estratos mais profundos, né, da sociedade. O direito é um instrumento de longa duração e, portanto, se encaixa com a ideia de mentalidade. A ideia de mentalidade, ela nasce da reflexão de Marc Bloch, dessa escola dos anais, e ela faz muito sentido com essa visão de direito a qual o professor Grossi traz. E o direito é fruto da experiência, o direito está num contínuo, o direito não está parado, né, em algumas, como eu posso dizer assim, em eventos, em leis e por aí vai. Tá? E se a gente olhar as próprias obras do Marc Bloch, que é um dos fundadores, ele talvez mais do que outros da geração que vem em seguida, são muito mais sensíveis ao direito. Tá? Se a gente olha um livro como, por exemplo, A Sociedade Feudal, que o professor Grossi diz que utiliza e por coincidência eu utilizo também nas minhas aulas de História do Direito, ele vai falar de vários momentos da justiça, das ordens jurídicas existentes, o livro dos reis taumaturgos, os reis que realizavam curas, o como isso se dá a partir de uma ritualística que também é jurídica. A própria Apologia da História, que é um livro que eu recomendo para todo mundo que tem interesse em História do Direito que leia, porque é um livro muito fácil de ler, mostra o quanto o direito também, para além da geografia, da economia e por aí vai, está presente no social. Então, é esse conjunto de ideias, que talvez para quem não tem formação em história seja um texto um pouco mais difícil, mas ele, para quem já está dentro da história do direito, é um texto fundamental, porque ele serve justamente para a gente ter essa consciência. Era isso, pessoal. Consegui aqui em 1 hora exata, né? Aqui no Instagram acabou sendo um pouquinho menos porque a gente esperou para começar, mas em 1 hora eu consegui resolver o livro todo, tá? Então eu vou começar a responder as perguntas. Como eu já respondi as do Instagram e por enquanto não tem nenhuma ali, eu vou começar pelas do Facebook, né? Só um pouquinho aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Eu vou pedir para o pessoal colar aqui novamente as perguntas, porque novamente eu não sei porque tem esse defeito aqui no meu Facebook que eu não consigo enxergar as perguntas. Eu vi que a Marja tinha uma pergunta e o Pedro Paulo tinha pergunta. Então, se vocês puderem colar de novo, fazer um novo comentário ali embaixo com a pergunta, eu consigo responder agora. Tá? Vou pedir essa gentileza. Enquanto o pessoal vai colando as perguntas ali, vou pedir essa gentileza. De repente o Guilherme Cidade está assistindo, me ajuda com isso. O pessoal está perguntando, prazo da resenha. Prazo da resenha é 15 dias a partir de hoje. Então, portanto, 30 de abril. Tá? Então, fica bem fácil de entender. Quando começar maio é porque passou o prazo. Então, para quem quiser o certificado, né, além da presença, né, além de ter feito a inscrição, porque é de lá que a gente vai tirar os certificados, precisa entregar a resenha. Ah, pronto. Chegou aqui a pergunta da Marja. Qual o papel da história do direito com relação para conhecer a essa certa razão, se é que existe, que não provém de uma mera vontade em países como o Brasil? Olha, eu acho que essa pergunta ela faz sentido talvez não só para o Brasil, mas para o contexto do direito ocidental como um todo. Né? Talvez a ideia de
de razão, né, e vontade, ele é um conflito que existe no direito desde sempre. O direito, ele é um pouco de cada coisa. Né? O professor Felipe aqui, ó, foi meu professor de direito penal, passou, grande abraço. Né? Espero não estar falando muita abobrinha. Quando tem professor me assistindo, eu fico preocupado. Mas é um pouco essa dicotomia entre vontade e razão é a construção do direito ocidental. Então, os medievais já discutiam acerca disso. O que talvez a gente possa olhar no Brasil, e talvez é uma coisa um pouco brasileira, né? Que vários autores já expressaram isso de vários modos, né? Talvez o mais interessante é a questão do fato de no Brasil haver uma espécie de complexo de vira-lata, o fato de no Brasil tudo é jabuticaba, né? O fato de no Brasil ninguém se leva a sério. Então a gente tem esse conjunto de auto-ironias e autodepreciações que o Brasil tem, que o brasileiro tem consigo mesmo, que ajudam, né, a moldar um pouco essa teoria social acerca do Brasil. E esse conjunto de teorias sociais, que a gente conhece, por exemplo, a partir dos pensadores do Brasil, trazem um pouco esse pessimismo, ou seja, de que, eventualmente, é o que a gente vê, por exemplo, em Oliveira Viana, que somente uma ordem baseada na autoridade vai ser capaz de dar conta de todo esse caos. Tá? Então, a tensão, né? Esse é um problema nosso, mas outros povos vivem isso a partir de vários outros problemas. Se a gente pensar, a experiência que eu tenho um pouco mais de familiaridade com os italianos, no final das contas não é tão diferente assim. A ideia de que os italianos são desunidos, sempre estiveram divididos em facções, que são muito românticos, são malandros com relação a alemães, etc. Né? Se fosse assim, os alemães estariam com toda a sua vida resolvida. Tá? Então, cuidado, né? Acho difícil, eu acho que esse é o ponto, né? Pensar uma teoria do direito exclusivamente brasileira. Talvez seja mais fácil a gente conseguir pensar isso a partir de uma perspectiva de um contexto de pós-colonialismo, ou talvez pensar isso num contexto mais amplo desse mundo do Sul, ou mesmo desse mundo que se conecta a partir de apropriações, às vezes muito antidogmáticas, desses modelos europeus. Ou seja, isso não é um defeito em si, é o modo como se leram as coisas. Então, acho que é um pouco essa, né, essa preocupação que a gente deve ter, ou seja, de um lado construir o direito a partir dessa experiência, que é essa experiência latino-americana e brasileira, e justamente dentro, a própria do contexto latino-americano e brasileiro também existem contradições, que por vezes são tão grandes quanto a contradição Brasil-Europa, então há de se ter esse cuidado. O que eu quero dizer com isso? Se não é possível construir uma teoria única para o Brasil, também, em tese, não é possível construir essa teoria, né, latino-americana ou eurocêntrica e por aí vai. A questão é como a gente efetivamente quer se inserir nessas narrativas. Me parece que o momento teórico é um momento de aceitar um pouco as contradições do hibridismo e por aí vai. Tá? Eu vou tentar pular para outras perguntas aqui, né, que estão falando sobre os caminhos de uma corte constitucional e por aí vai, o processo decisório da corte constitucional, se é passível ou não para a democracia e por aí vai. Antes eu vou responder uma outra pergunta importante. Tá? A primeira pergunta do prazo da resenha, 30 de abril, o pessoal já viu. Segundo prazo, como faremos a entrega da resenha? Vai me mandar por direct no Instagram ou aqui no Facebook. Simplesmente manda o arquivo em PDF aqui que eu vou conseguir ler. Se não conseguir mandar por PDF, faz em imagem e manda por imagem. Eu vou receber por onde vocês se comunicaram comigo. Tá? Então nada de e-mail, nada de nada. Manda por aqui e deu. Corte Constitucional e Democracia. Sim, esse é um desafio bastante grande. Perceba, o professor Grossi vem de uma Corte Constitucional, que é a italiana, composta de 15 membros, em que cada um dos 5 membros são de um poder específico. O presidente da República indica 5, o professor Grossi foi indicado pelo Giorgio Napolitano na época, 5 vêm do parlamento e 5 vêm da carreira da magistratura. Ou seja, portanto, é uma corte que presta contas com o modelo democrático. A nossa corte, em tese, também presta contas com o modelo democrático, porque os juízes do Supremo Tribunal Federal são indicados pelo Executivo com o crivo do Legislativo. Então, existe formalmente participação democrática. A questão é justamente essa, de um lado, um formalismo excessivo
ele pode ser antidemocrático. De outro lado, uma vanguarda iluminista também pode ser antidemocrática. Então, esses são os dois pontos. Nesse meio do caminho estaria um pouco essa ideia da leitura dos sinais dos tempos que o professor Grossi coloca, ou seja, de tentar entender como você consegue essa construção, né, de uma via democrática. Isso significa, né, uma leitura sensível por parte desses juízes. Tá? Acho que é esse o ponto aqui. Faltou alguma outra pergunta? Eu estou conseguindo enxergar só do Álvaro para baixo. Então, se ficou alguma para trás, deixa eu ver se eu consigo entrar por outro lado aqui. Enquanto isso, me mandem aqui mais perguntas, por favor. Aqui, a pergunta do Pedro que tinha passado. Qual seria a proposta do Grossi para solucionar a inviabilidade do código em seguir a vivacidade do direito, tendo em vista que muitas vezes ele ressalta esse ponto de vista, dizendo que é impossível materializar e mobilizar o direito? Para quem leu ali o texto sobre globalização, o professor Grossi é bastante claro nesse sentido. Né? Ele não é contra a codificação, tem o texto de código também do Mitologia Jurídica da Modernidade, ele não é ideia a questão do código. Tá? Os códigos são importantes, os códigos são, no nosso dever histórico, uma construção bastante racional do direito na modernidade e nos dão bases importantes, porque, de certo modo, eles recepcionaram boa parte das práticas, algumas tentaram modificar, mas não são, assim, tão alienígenas ao nosso modo de ver as coisas. Basta pensar na própria contradição do Código Civil francês, que foi o primeiro código com essas características, ainda hoje ser o Código Civil dos franceses. Ou seja, um código de 200 anos, né, ele é tudo menos, né, um código no sentido clássico, ou seja, esse código 200 e poucos anos depois é outra coisa. Né? Então, isso também é importante, né? Pensar nesse sentido. Então, não vejo como uma contradição, a questão é como ler essa fonte código nos dias de hoje. Ou seja, os códigos ainda têm a mesma função de 200 anos atrás? Não, eles não têm mais a mesma função de 200 anos atrás. Eles têm talvez muito mais uma função como repositório de princípios. No direito penal isso é muito claro, quando a gente tem, no próprio direito civil também, quando a gente pensa na matéria de contratos, o que tem mais tem é lei especial sobre contrato, contrato agrícola, contrato de leasing, contrato de alienação fiduciária. Os principais contratos que a gente realiza nos dias de hoje não estão no Código Civil. Tá? Mas ele tem um repositório de princípios importantes que faz com que a gente entenda, né, a construção dessa ordem. E junto com as leis especiais, com a prática, com a doutrina, com a jurisprudência, de certo modo já é um pouco o mundo que a gente vive. Tá? A gente às vezes não intui porque nos é ensinado como se essas coisas não fossem importantes. Mas se a gente estuda, inclusive para concurso público, sentença do Supremo Tribunal Federal, é porque parece que o direito não é mais apenas código. Tá? Será que no futuro próximo, Pedro, né, novamente, escritos de autores com profundidade como Paulo Grossi ultrapassam a historiografia tornando-se fonte do direito? Bem, o texto do professor Grossi vai para o passado, né, já está no passado, e em breve ele poderá ser fonte do direito. Para quem quiser estudar uma história da teoria do direito, a primeira lição do direito vai ser um livro muito interessante. Para quem quiser estudar a história da história do direito, também vai ser um material muito interessante. Então, todo documento jurídico, todo documento, tudo aquilo que é registro, resquício do passado, é passível de se fazer história, pode ser fonte. Mesmo, né, inclusive para quem é algo mais desafiador, que é a chamada história do direito presente. Pessoal, alguma outra dúvida? Passou alguma? Se alguém quiser colar mais alguma dúvida aqui embaixo, se alguém quiser mandar aqui no Instagram. Sem dúvidas? Então, se por enquanto não tem mais dúvidas, então vou reiterar algumas coisas, né? Voltando lá então, né? Sorteio, lembrem de sorteio. Então vão lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, né? No Facebook, para quem já viu, não é no meu perfil pessoal, é na página, porque eu não consigo fazer o sorteio do meu perfil pessoal, é um problema dos sites que fazem os sorteios. Então, por favor, apareçam lá na página, curtam, né? Indiquem os colegas interessados, não torturem os amigos não interessados em história do direito para fazer isso. Né? Acho que tem bastante gente que está a fim de ganhar o livro para poder ler mesmo. Né? E o nosso trabalho final. Trabalho final. 30 de abril,
resenha. Vou fazer um post amanhã explicando todos esses detalhes, tá? A ser entregue tanto pelo Facebook como pelo Instagram. Tá? Manda pelo direct, eu não sei se o Facebook aceita PDF no direct ali da página, né? O Instagram, eu não sei se aceita, se não aceitar, e se você tiver só o Instagram, pode mandar por lá também, transforma em imagem, por aí vai. Professor Alfredo Flores, de Porto Alegre, da Federal do Rio Grande do Sul, né? Grande abraço, né? Um prazer. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, vai ser um prazer fazermos isso no futuro. Né? Mais um professor me assistindo para meu completo desespero. Espero que não tenha falado muita besteira, espero que no futuro a gente possa, inclusive, fazer alguma coisa juntos, professor Alfredo. Né? Então, muito obrigado aí pela presença, fico muito feliz também de ter o senhor aí presente. Então, pessoal, da minha parte é isso, tá? Então, são aí 8h20, né? Então, 1h20 já de discussão. Agradeço muito vocês. Foi um grande prazer, né, poder fazer esse conjunto de encontros desse curso livre, né, que muita gente participou. A gente teve aí bastante gente até o final. A gente está aí entre Facebook e Instagram com bastante gente, né? Muito bem aqui, ó. O pessoal perguntando qual o limite de páginas. Quando o pessoal brinca de aluno, não tem limite, né? Aqui a Bárbara, minha orientada de doutorado, perguntando quantas páginas vocês quiserem, desde que seja uma resenha, né? Não há como fazer download das aulas, se perguntam. Daí vocês são mais espertos do que eu, vão saber fazer isso. As aulas estão, além do Facebook, no YouTube e no Spotify. Então, vocês devem saber como fazer download de links de YouTube e de Facebook. Hoje em dia não é tão difícil, né? Não sei quem quer guardar esse tipo de coisa, né? Olha só, pergunta, dado. Já vi diversos julgamentos do Tribunal do Paraná que, fundamentando em grosso, flexibilizam a letra da lei, dando maior relevância para o costume e vontade das partes. Bem, talvez porque lá você tenha, né, vários juristas formados pela tradição do professor Ricardo Fonseca, do professor Luiz Fernando, e talvez eles tenham, né, tem algum colega juiz seja formado por eles. Né? Isso é um dado interessante. Tá? Então, eu estava falando aqui dos trabalhos finais, então não se preocupem, tá? Entreguem quantas páginas vocês quiserem, se quiser fazer em 4 páginas ou em 10 páginas. A resenha não vai ter nota, não se preocupem, não sai uma nota no certificado, então ela tem que estar apta ou não apta. Né? Então, se vocês conseguirem fazer uma resenha minimamente apta, né, é tranquilo. Mas não se preocupe, eu vou fazer um post amanhã tentando esclarecer todas essas dúvidas, que é mais fácil do que ficar respondendo a conta-gotas, tá? Sai na página do Facebook, sai no Instagram também, tá? Então, muito obrigado mais uma vez a todos, um abraço para todo mundo que já me conhecia, né? Então, aqui os meus orientandos, que boa parte deles acabou assistindo, ex-orientandos, né? Tem aí pessoal que está fazendo doutorado na Espanha, doutorado na Itália, né? O Jonathan, o Gabriel, que andaram aí participando, assistindo as aulas, pessoal da época da Universidade Federal de Uberlândia, pessoal aqui da UFSC, gente que eu nem conhecia, né, alunos dos professores Felipe, do Rio de Janeiro, do professor Tiago, da UFPR, então tem um monte de gente aí participando também. Fico muito feliz, né, se vocês estiverem interessados sobre história do direito, podem continuar me procurando, a gente vai pensar coisas. Se alguém tiver alguma ideia do que a gente pode fazer com o prolongamento da quarentena também pode mandar, a gente pode pensar em alguma outra coisa. Eu estou com um projeto aqui na mente, a partir daquilo que a gente já andou fazendo aí. Pode pintar coisa nova nos próximos tempos aí, mas claro que toda ideia é sempre bem-vinda. Tá bom, pessoal? Então, da minha parte era isso. Um grande abraço, até a próxima. Fiquem bem, aproveitem o curso que vai ficar registrado nas plataformas. Abraço até de Manaus, gente do céu, né? Olha só que coisa linda. Tá? Grande abraço, tchau a todos.